Olá pessoal, eu me chamo Bernardo e agora nessa videoaula eu vou estar explicando um pouco sobre a blockchain para a disciplina de microprocessadores. Então, nessa videoaula eu vou estar tentando contextualizar e definir a blockchain, vou tentar explicar os conceitos dela, né? Apresentar alguns cases e algumas oportunidades de implementação. Então, eu vou começar com esse videozinho aqui, que eu não vou mostrar, mas eu recomendo muito que vocês pausem, vão ali para a aba da descrição ali e vejam os vídeos antes de começar a apresentação, porque eu vou estar me baseando um pouco nele, tá bom? Então, a blockchain tem como definição o que é o protocolo de confiança digital, que tem por definição uma base de dados distribuída e compartilhada entre todos os nós, que tem uma função de criar como se fosse um tipo de planilha do Excel com as informações das transações que acontecem dentro dessa rede, tá bom? A primeira coisa que define a blockchain é a P2P, a peer-to-peer, ponta a ponta. É uma arquitetura de rede de computadores onde cada um dos pontos ou nós da rede funciona como tanto o cliente como o servidor, sem a necessidade de um servidor central. Ou seja, eu quero enviar mensagem para alguém, eu não preciso enviar para um servidor e esse servidor enviar para essa outra pessoa. Eu posso diretamente enviar para essa pessoa. A rede P2P na blockchain consiste de uma série de computadores e servidores onde cada um atua como um nó. Os usuários na blockchain são tratados como nós. Quando uma nova mensagem entra na rede, a informação desta mensagem é propagada entre todos os nós. A informação é normalmente encriptada, ou seja, ninguém consegue saber o que é a informação de verdade. Mas você consegue apenas rastrear ela para saber qual que é se ela é válida ou não. A descentralização. A rede como um todo é descentralizada, o que significa que não há um único ponto de falha do sistema. Ou seja, se uma pessoa deixa a rede, todas as transações delas já vão ter uma cópia dentre os outros usuários. Os outros usuários já vão ter tudo o que aquele nó contribuiu para a rede. E de modo inverso, se uma nova pessoa entrar na rede, todas as atualizações anteriores, todas as transações anteriores a esse novo usuário vão ser atualizadas pelos os usuários mais velhos. Ou seja, é como se fosse uma passagem assim de conteúdo, né? Como se fosse um calouro. É, a cadeia de blocos ela define como realmente uma cadeia de blocos, não tem muito o que falar. O primeiro bloco dessa cadeia, né, ela é codificada no software e serve como estado inicial do sistema. Ele serve como se fosse uma classe. E essa classe, dentro dessa classe, você consegue delimitar a, as informações que podem conter dentro dos blocos, digamos assim. Feito isso, o banco de dados é formado a partir de uma série de blocos que juntos formam uma cadeia. Cada bloco na cadeia contém informações ou transações. À medida que se adicionam transações, sua informação é guardada no bloco de acordo com o momento que ela foi processada. Ou seja, não necessariamente a pessoa vai saber qual transação ocorreu, com quem que ocorreu, mas ela vai ter uma informação sobre essa transação, né? Para você conseguir saber qual horário que ela aconteceu e qual o que foi realmente transitado. Você consegue também saber se ela é válida ou não, né? Após as transações serem empilhadas no bloco, uma assinatura ou hash é adicionada no final do bloco. O hash é linkado ao bloco anterior da cadeia. Então pensa assim, é como se fosse uma caixa. Abre a caixa, você bota as suas informações ali dentro. Depois você fecha a caixa e dá o hash. O hash funciona aqui como um selo da caixa, fechando ela e ninguém mais pode mexer dentro das informações que estão contidas nela. Então o que acontece? Esse hash também é ligado ao anterior. Ou seja, você consegue voltar, você consegue rastrear o hash, aliás, o bloco anterior ao bloco atual. Esses hashes formam uma ligação voltando entre a cadeia, até chegar ao bloco inicial, ou seja, dá uma rastreabilidade, dá uma mobilidade dentro da cadeia. Você consegue ver o hash que está ligado ao anterior, ver o hash que está ligado ao anterior do anterior, e assim até o primeiro bloco. O hash inclui o número do bloco atual e o número do próximo bloco da cadeia, ou seja, não só ele está ligado ao anterior, como ele também dita a localização do próximo bloco. Também inclui a data e o momento que foi assinado, além da quantidade de transações incluídas no bloco presente. Lembrando que esse hash é uma chave extremamente complexa
Então, todas as informações podem ser sim contidas dentro de apenas um único número, digamos assim, um número, tipo, não um número, mas uma palavra bem grande, digamos assim. Para resolver esses problemas de consenso, né, e de confiança, o algoritmo de consenso é utilizado para resolver problemas de confiança, ou seja, nenhum dado inserido pode ser apagado e todas as novas inserções devem ser validadas por todos. Para isso, deve ser utilizado uma regra, que no caso, já que é um software, né, é um algoritmo, que rege a inclusão de novos dados. O primeiro que a gente vai estar comentando aqui, alguns exemplos, né, é o POW, o Proof of Work. Esse algoritmo provoca uma competição entre os computadores ligados à blockchain para ver quem seria o primeiro a encontrar um hash respectivo ao novo bloco, considerando a dificuldade imposta, fazendo com que os computadores com mais poder computacional tenham maiores probabilidades de minerar um novo bloco. Ou seja, todo mundo está participando de uma competição. Os maiores, digamos assim, os mais rápidos, conseguem ter mais chances de conseguir minerar um novo bloco. Claro, no conceito da Bitcoin. Todos esses computadores estão competindo. Quem tem mais poder computacional tem mais probabilidade, mas no fim, só um tem. Mesmo que você tenha maior poder computacional, não tem garantias que você seja a pessoa que vai encontrar. Ou seja, não é uma forma muito segura. Já o Proof of Stake, o POS, a mineração de novos blocos por esse algoritmo ocorre pela votação de participantes da rede que possuem ativos digitais, onde as recompensas e os pesos dos votos estão diretamente relacionados com a quantidade de ativos de cada participante. Dessa forma, quem tem o maior processamento ganha proporcionalmente a esse processamento, ou seja, torna um pouco mais amigável, mas ainda assim, digamos que os pequenos não vão estar nem próximo de ganhar algum ativo, né? Então, isso aqui serve para, de certa forma, tirar um pouco do peso da confiança, né? Todo mundo consegue entender um pouco sobre o que está sendo adicionado. Lembrando que esses algoritmos estão relacionados com quem tem o maior poder computacional. Querendo ou não, quem tem o maior poder computacional tem mais poder dentro da rede. Então, via de regra, digamos assim, se você tem 50 a 51%, tipo, um pouco mais da metade da rede, um pouco mais da metade do processamento da rede, você meio que manda na rede. Esse talvez seria o problema da blockchain. Mas digamos assim, se um hacker invadir o servidor da Google, ele vai ter todas as informações da Google. Mas se ele invadir um nó da blockchain, não necessariamente ele vai ter todas as informações. Ele teria que pelo menos invadir 51% da rede. Então isso também é uma certa forma de segurança. Assim como, por exemplo, o P2P é. O P2P também é uma forma de segurança, porque não tem ninguém, não tem um intermediário com a minha informação. E da mesma forma, essa informação está com todo mundo, ninguém consegue saber quem mandou de fato. Então, é tudo sobre segurança e validação de uma informação, tá? Então, aqui eu vou dando um exemplo da blockchain um pouco mais ilustrado. Como é que funciona a blockchain? Então, digamos que tem uma rede de usuários. Aqui vão ser tratados como nós, né? Que nem nós de circuitos elétricos mesmo. Nós de circuitos elétricos estão relacionados com topologia. Então, pense na topologia de nós. Um usuário, um nó, ele fez uma transação. Essa informação dessa transação vai estar ali e ela precisa ser transmitida para todo mundo. Então, como na topologia de rede, ela vai ser transmitida para todos os nós adjacentes. E assim sucessivamente entre os nós adjacentes de cada nó, até que chegam para todo mundo. E quando chegar para todo mundo, essa informação vai ser adicionada ao bloco. Essa informação, ela é a informação de uma transação. Você não sabe quem que fez essa transação, você só sabe que ela ocorreu. E isso que é a validação. Eventualmente e sucessivamente, todos os outros nós também vão realizar suas transações. E essas transações vão ter as suas informações dentro dos blocos. Essas informações contêm o horário que ela foi processada, qual foi a transação, no caso eu usei Bitcoin ali, se fosse uma transação de Bitcoin, essa informação de Bitcoin estaria contida dentro
dentro dessa informação aqui toda, e teria também as chaves públicas. Essa chave pública ela serve para você conseguir, digamos assim, encontrar quem foi o autor dessa transação, mas você não consegue, lembrando, você não consegue saber quem que é o autor de fato, você consegue saber se ele existe dentro da rede. Então, de uma certa forma, também validando essa informação. Digamos que, eventualmente, como a gente falou ali antes, depois de ter uma série de informações, vai existir o hash para finalizar tudo que tem dentro do bloco, para fechar o bloco. E esse hash, na Bitcoin, por exemplo, é uma conta muito complexa para você chegar nesse número. Então, digamos que assim, todos os nós da rede vão estar competindo para quem achar o primeiro hash que vai fechar o bloco. Esse hash também, claro, vai apontar para o próximo bloco. Ele vai direcionar qual que vai ser a localização do próximo bloco, que sucessivamente também vai ter as informações guardadas nela, né? Então, lembrando, e eu quero já dar um adendo aqui, que todas as informações contidas dentro do bloco, no final dele, vão ser validadas. Aliás, não só no final, mas constantemente elas vão estar sendo validadas. No Bitcoin, isso tem uma comissão, isso tem uma participação, uma porcentagem do dinheiro final quando a pessoa descobriu o hash. As pessoas que usaram o seu poder computacional para validar as informações também vão receber uma comissão pelo processamento que elas deram. Então, como vocês podem ver, quando o hash é encontrado, ele vai estar apontando para o próximo, e o hash do próximo bloco vai voltar para o bloco anterior, dando uma certa mobilidade entre os blocos. E uma coisa que eu queria falar também, que a gente já aprendeu uma topologia, pelo menos em programação, né? Você tem uma topologia chamada pilha. A pilha o que que é? É como se fosse uma série de dados empilhados um em cima do outro. Só que a pilha, na topologia de base de dados, ela é exatamente assim, você consegue rastrear, você está num bloco, você consegue ver o próximo e você consegue voltar para o anterior, mas na pilha você também consegue saber qual que foi o primeiro bloco. Na cadeia você não consegue, você só consegue transitar entre os blocos, até eventualmente chegar ao último. Então, querendo ou não, isso dá uma certa segurança, porque os blocos que estão antes, em termos de tempo, eles foram os blocos mais iniciais, eles vão estar mais seguros do que os primeiros, do que os últimos lançados, né? Então, imagina como se fosse uma caixa com as informações, e elas vão sendo fechadas e empilhadas uma em cima da outra. No blockchain, é como se eu só conseguisse tirar uma por uma. Na pilha, eu posso tirar já a última direto, né? Na blockchain, não. Você tem que tirar uma por uma, e isso dá um certo grau de segurança, porque essa mobilidade é um certo processamento de computador um pouco elevado, né? Já então aumentando um pouco o nível de segurança da rede. Agora vamos para as utilizações. As utilizações da blockchain, eu vou estar mostrando alguns vídeos de demonstração das empresas mesmo que implementaram. Então eu vou estar basicamente mostrando alguns vão estar em inglês, outros vão estar com a legenda em português. Então, aqueles que tiverem inglês eu vou dar um tempinho a mais para explicar como é que funciona. O primeiro caso aqui vai ser a storage. Então, eu vou aqui mostrar aqui como é que funciona. Imagine if the cloud wasn't up here. Vou botar aqui em português só para ficar um pouco mais fácil. Português, traduzir automaticamente. Português. Imagine if the cloud wasn't up here, but down here, with us. That's storage. Storage is a cloud shared by the community. It's potentially the largest, cheapest, and most secure cloud available. What you share is what you get. You could even be paid by renting your extra space. But how is it more secure? Each file is shredded, encrypted, and spread across the network until you're ready to use it again. And you can be sure the files are safe because the keys are in your pocket, not a company's. Only you have access to your stuff. Because the network is shared, you don't have to worry about slow download speeds coming from one place.
We're all helping to make the system blazing fast. And if you have some extra space lying around, you'll get paid by users who need more than they can share. It's like renting out your empty hard drives. A cloud with security, no downtime, and speed at a fraction of the cost. Então essa aqui é a primeira aplicação que a gente vai ter, que vai ser a storage. Então, como vocês podem ver, é um exemplo de utilização em armazenamento na nuvem. Então vocês já estão vendo alguns outros tópicos já realmente, digamos, do futuro, em a blockchain precisa ser implementada. Esse é um caso clássico, porque a blockchain ela é principalmente para as informações que não podem ser copiadas, não podem ser duplicadas, né? Então aqui é um clássico exemplo de utilização da blockchain. Então, o segundo exemplo da blockchain, eu vou utilizar mesmo na apresentando, é a Power Ledger. A Power Ledger é um segundo exemplo de utilização que vai estar relacionado com a nossa disciplina aqui, né? Não a disciplina, mas com o nosso curso, a engenharia elétrica. Então aqui eu vou estar mostrando aqui para vocês. Ela vai estar em inglês, então depois eu comento um pouquinho mais para quem não entender. Building a new home is the ideal time to install rooftop solar and battery storage. PowerLedger's technology allows for a faster payback period on batteries. By adding energy trading technology to a new build, homeowners can make money from their investment in renewable energy assets. In times of high energy demand, houses with batteries can dispatch energy to their energy company and act like a virtual power plant or VPP. Households sell their stored power back to their energy retailer for a profit and pay back their investment faster. During a time of high demand for energy, houses with batteries can sell electricity to their retailer at a cheaper price than the grid. PowerLedger's technology sets price spike alerts. When demand jumps, retailers draw power from the VPP. Households get income from energy stored in their battery. Long-term energy savings start from the ground up. Então, a Power Ledger é basicamente, para quem não entendeu aqui o que ele falou, é como se fosse uma distribuidora virtual. Você vai ter uma rede, como o blockchain funciona, o blockchain em sua definição precisa de uma rede. Essa rede aqui, nesse contexto, vai ser a rede de usuários de sistemas fotovoltaicos, por exemplo. Esses sistemas fotovoltaicos têm as suas baterias e essas baterias vão ter a sua energia contida dentro delas, que pode estar parada, ela vai estar excedente. Ou seja, você com essa energia excedente pode vender para sua concessionária, tanto para a concessionária quanto para, por exemplo, seus vizinhos que precisam, por um preço mais barato, eliminando, por exemplo, o preço do custo da transmissão da energia de uma usina até a sua distribuidora. Porque daí você vai poder vender ela de forma mais barata também, e vendendo ela também o preço dela para quem estiver comprando vai ser um pouco menor. Então é um outro exemplo de utilização da blockchain. O terceiro exemplo aqui é uma parceria entre a Maersk e a IBM. A IBM sendo uma empresa de tecnologia, a Maersk sendo uma empresa de containers e navegação. Se você provavelmente já passou ali pelo porto, ou se você passou pelo Moles, você provavelmente já viu algum container ou algum navio da Maersk, tá? São duas empresas gigantes nos ramos que elas trabalham. Então aqui vai estar a apresentação, ela vai estar em inglês também, então depois eu explico um pouco mais. Global trade functions much as it has since the introduction of the shipping container in 1956. Manual, paper-based processes are still common, and information about the status of goods is locked away in organizational silos. Today, 90% of goods in global trade are carried by the shipping industry, with the supply chain slowed by the complexity and sheer volume of point-to-point communication across a loosely coupled web of land transportation providers, freight forwarders, customs brokers, governments, ports, and ocean carriers.
IBM and Maersk are addressing this problem with a distributed, permission platform accessible by the supply chain ecosystem designed to exchange event data and handle document workflows. Maersk and IBM are employing blockchain technology to create a global, tamper-proof system for digitizing trade workflow and tracking shipments end-to-end, eliminating frictions including costly point-to-point communications. The collaboration will launch with the potential ability to track millions of container journeys per year and integrate with customs authorities on selected trade lanes. In a recent test by Maersk, shipping a single container of flowers from Kenya to the port of Rotterdam resulted in a stack of nearly 200 communications. Using this example, we will examine how blockchain has been implemented to... Então aqui ele vai estar entrando um pouco mais na tecnologia, mas retomando, se você viu o vídeo do Attila, como eu recomendei, o Attila fala sobre como a blockchain pode ser utilizada para eliminar a necessidade de confiabilidade em um certo órgão. Por exemplo, ele utiliza em cartórios, que a blockchain pode ser utilizada para verificar documentos. E aqui é um caso muito claro de utilização disso, porque como você tem a confiabilidade da rede, você não precisa ficar, por exemplo, a carga, por exemplo, ela precisa entrar em certos pontos, entrar em, por exemplo, portos, depois sair. Esse escoamento exige, tipo, tem um poder ali burocrático, né? Você vai ter um tempinho ali para poder vencer essa burocracia. Então, a blockchain pode ser utilizada para justamente tirar esse tempo de atraso causado por burocracia. E aqui, no finalzinho aqui, ele vai comentar um pouco mais sobre isso também. Blockchain provides secure data exchange and a tamper-proof repository. Ou seja, uma transmissão de dados segura e também uma transmissão sem gargalos, digamos assim, tá? For these documents and shipping events. This system could significantly reduce delays and fraud, saving billions reduzindo fraude e delay ou demora. of dollars annually. And according to the WTO, reducing barriers within the international supply chain could increase worldwide GDP by almost 5% and total trade volume by 15%. Ou seja, pode aumentar a troca de cargas em 15%, dando um lucro ali de pelo menos mais de bilhões e bilhões anualmente para essas empresas. Então, para você ver como esse gargalo burocrático é uma coisa tão forte, principalmente com esse setor de cargas portuários, tá? Principalmente visto que a gente está numa cidade exclusivamente portuária, quase. Então imagina que essa é uma empresa, são duas empresas gigantes naquilo que elas trabalham e elas estão utilizando dessa tecnologia da blockchain para resolver os problemas delas. Então você consegue utilizar em muitos outros casos, só basta a criatividade de quem está utilizando. Então eu queria dar aqui uma outra recomendação, que é um vídeo aqui do Tree Blue One Brown, que é um vídeo extremamente bom, também vai estar ali na descrição. É um vídeo um pouco mais longo, um pouco mais complexo, mas de uma qualidade excelente. Para quem quiser também conhecer o canal é ótimo, é fala sobre engenharia e matemática. Mas nesse caso aqui ele está falando como é que o Bitcoin funciona. E o Bitcoin o blockchain surgiu com o Bitcoin. Só que o blockchain foi abstraído do Bitcoin para outras utilizações. Então, obrigado por assistir, pessoal. Só dando um pequeno adendo, tá? A gente também consegue ver algumas outras utilizações que não são relacionadas com blockchain, né? Porque elas não têm todos os pilares do blockchain, mas você consegue ver que é muito próximo à utilização. Por exemplo, você tem ali a utilização do torrent. Vocês provavelmente já utilizaram ou baixaram pelo torrent. O torrent é quase como se fosse uma blockchain. Só que a única coisa que faz ele não parecer realmente com uma blockchain é porque ele permite a duplicação da mesma informação. Porque como o download é uma informação que precisa ser dividida entre vários usuários, isso meio que tira o propósito da blockchain, mas ainda assim a comunicação ponta a ponta, P2P, o torrent usa.
o torrent pega essa informação e divide entre todos os usuários da sua rede, pedacinho por pedacinho, e essa informação, pedacinho por pedacinho, vão chegando no seu destinatário. Então são outras utilizações um pouco mais abstratas, mas que também, se, digamos assim, tem algo relacionado com a blockchain, tem uma pitadinha de blockchain ali. Então, com isso, eu espero que vocês tenham gostado. Obrigado por assistir, pessoal, e até mais.